água. As substâncias extraídas são então concentradas e, através de um processo chamado cromatografia, é realizada a purificação dos vários componentes daquele extrato. Aqui é mostrado a obtenção de uma fração de um extrato da folha da planta colônia, conhecida cientificamente por Alpinia speciosa Schum. Agora, podemos observar como se processa o trabalho de destilação do óleo extraído do capim-santo, planta muito popular em nosso Nordeste. Após essa retirada, esse material é levado aos laboratórios de ensaios farmacológicos do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFC. Mostraremos agora como os cientistas da área farmacológica se utilizam dos extratos das plantas para conhecer seus efeitos. Algumas das metodologias empregadas no Departamento de Fisiologia e Farmacologia serão mostradas por um de seus pesquisadores. Mas o trabalho dos pesquisadores e cientistas da UFC não fica por aqui. A convite da universidade, encontra-se no Ceará o cientista indiano Vietla Satyana Rayana Rao, que é também um dos responsáveis pelo trabalho de pesquisa sobre o efeito das ervas medicinais. Dessa maneira, nós estamos tentando verificar a eficácia dos produtos naturais atualmente o povo está usando em medicina popular. Em primeiro lugar, nós estamos verificando modelos animais, depois nós estudamos mais detalhes sobre a toxicidade de cada produto e realmente o produto tem menor toxicidade e, ao mesmo tempo, tem eficácia, a droga, nós estamos tentando para introduzir em medicina comunitária. Antes nós atualmente está verificando em pacientes sofrendo com particular doença. Por exemplo, nós demonstramos que a aroeira tem bom efeito em modelos autorais em animais. Quando nós estudamos o potencial toxicidade como a planta material aroeira, demonstrou muito baixo potencial toxicidade. Então, com essas observações, agora nós estamos tentando usar esta droga atualmente em pacientes sofrendo com ulcerapepsia. Aqui nesse laboratório são aplicados concentrados de plantas já testadas anteriormente na medicina popular para diversos tipos de doenças. O professor Rao e a professora Glaucia Gadelha observam não só através de animais, mas também com seres humanos, alguns efeitos colaterais que essas ervas podem produzir. Observamos o efeito de extratos de plantas sobre o coração isolado de um sapo, no qual foi injetado uma solução estimulante, extraída de uma planta específica para acelerar os batimentos cardíacos. Nós já temos bastantes resultados de trabalhos preliminares que nós fizemos. Então, recebemos, através da colaboração do pessoal que trabalha em química orgânica, as plantas e a informação do povo. A partir dessa informação popular, a gente parte aqui para fazer a pesquisa farmacológica. E a pesquisa farmacológica, ela é direcionada em vários sentidos. Ou seja, a gente tanto testa aquela atividade que nos foi dada a informação, como a gente testa também os possíveis efeitos colaterais ou efeitos tóxicos que essas plantas possam ter. Porque isso é muito importante para o caso da pessoa, do povo que já toma essa planta como um medicamento, sem saber que ela possui efeitos maléficos. Então é interessante a gente, além de estabelecer a ação farmacológica, ou seja, a ação benéfica do medicamento, a gente também fornecer que tipo de efeitos maléficos essa planta pode causar. Então,
Nós testamos aqui já em nosso laboratório várias plantas que são muito utilizadas popularmente. Testamos a coirama, planta muito conhecida com atividade anti-inflamatória, e foi comprovado realmente o seu efeito anti-inflamatório. Testamos a cabacinha, uma planta utilizada para tratamento de sinusite, e mostrou que além dessa utilização para a sinusite, ela também mostrou um efeito abortivo. Estudamos o babaçu, que é considerado popularmente como uma planta de efeito antitumoral, ou seja, que bloqueia o crescimento de tumores. Esse efeito foi comprovado, mas não com tão grande eficácia como é dito pelo povo. A aroeira foi uma planta mais estudada ainda por nós, porque nós estudamos inicialmente a parte mais superficial do ponto de vista da sua ação farmacológica, da sua ação benéfica, e depois dessa etapa preliminar, nós partimos para uma ação a nível clínico, ou seja, já estamos testando também no homem. Nós testamos inicialmente em animal e foi comprovada uma atividade muito boa anti-ulcerogênica, ou seja, contra o tratamento de úlceras. Então a pessoa está com uma úlcera péptica no estômago e ela pode tratar facilmente essa úlcera utilizando a aroeira. Então a planta é excelente e os resultados foram tão bons em animais que nós passamos para o tratamento no homem. Isso porque já se sabe o tipo de efeito colateral que ela poderá causar, porque nós estudamos os efeitos tóxicos. E além disso, a gente também tem a informação do povo popular de que ela é uma planta que já vem sendo utilizada com algumas finalidades semelhantes a essa, como anti-inflamatória, há muito tempo. Então é muito importante a gente não desprezar a informação do povo. Temos, por exemplo, aqui nessa preparação de um útero isolado de rata, na qual nós temos um sistema em que o órgão útero é retirado de um rato, de uma rata fêmea, colocado no interior deste banho-maria. Então o banho-maria vai fornecer a temperatura adequada para o útero continuar vivo, ele continuar funcionando igualzinho como se ele estivesse dentro do animal. Também dentro desse local onde está colocado o útero, nós colocamos um líquido que possui todos os constituintes nutritivos para esse útero continuar funcionando. E além disso também oxigênio a gente coloca aí através de um borbulhador. Nesse outro aparelho nós registramos os movimentos do útero. Então aqui nós temos um efeito estimulante causado por uma planta a nível de útero. Nessa outra preparação, nós temos o coração isolado e um sapo. Então, esse coração isolado, ele foi retirado de um sapo e continua funcionando naturalmente como se ele estivesse dentro do animal. Então, esse funcionamento é graças também às condições que eu dou para que ele possa funcionar normalmente. E podemos ver no traçado aqui do gráfico que a substância que foi adicionada causou um efeito estimulante das contrações, ou seja, do movimento do coração. Então o coração foi estimulado, tanto nos seus batimentos foram acelerados, como também na sua força de contração. Contraiu com mais força. Na pesquisa do efeito das plantas medicinais, o passo seguinte seria a dos ensaios pré-clínicos experimentais em seres humanos. Essa é a etapa mais delicada e longa. No caso da Universidade Federal do Ceará, a farmácia escola só fabrica medicamentos à base de plantas minuciosamente estudadas. Nos dias de hoje, a interdisciplinaridade tem sido uma necessidade em termos de conhecimento científico, exatamente porque a quantidade, o volume de informações é tão grande que os vários especialistas precisam se juntar para fazer alguma coisa interessante. Tal é o caso aqui na UFC, a Associação da Química Orgânica com a Farmacologia, que tem produzido bons frutos em termos da pesquisa em plantas medicinais. Esse trabalho que tem sido desenvolvido pelo Departamento de Química Orgânica e de Farmacologia tem vindo comprovar muito da sapiência popular em relação às plantas medicinais. De modo que esse trabalho tem sido desenvolvido de uma maneira muito séria. E aqui na UFC
tem produzido já coisas bastante interessantes e muito boas para a nossa cultura popular, confirmando essa cultura popular e para a nossa produção do nosso conhecimento.